Vamos ler Gênesis 17, a partir do versículo 1. Diz assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto, diga concerto, entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto, diga concerto, entre mim e ti, e a tua semente, diga semente, diga descendência. Depois de ti, em suas gerações, diga gerações. Por concerto, diga concerto. Concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. 8. E de ti e te darei a ti e a tua semente, ou a tua descendência, depois de ti, a terra de suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e dar-lhes-ei e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Amém? Amém. Então a palavra que eu li e mandei repetir, qual foram as duas mais repetidas? Concerto e semente. Concerto e semente. Concerto e Semente. semente ou Descendência. Amém. Toda vez que Deus ele tem um plano de salvação para o mundo inteiro, ou para abençoar outras famílias na terra, Deus ele chama um homem, abençoa o homem, e a sua bênção se estende por toda a descendência. A sua aliança, a aliança que Deus jura e promete a um homem, é para ele, mas é para toda a sua casa e para todos os filhos depois dele. O problema de toda a Bíblia é que Deus sempre chamou famílias para abençoar a terra. E a família começou bem, mas os filhos começaram em mal. As famílias não conseguiram perpetuar a aliança e dizer: ei, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o meu Deus. Hoje, muitas pessoas podem dizer isso em Israel. Porém, elas não conseguem ouvir a voz de Jesus, não se tornando filho de Abraão. Mas a bênção de Deus sempre foi abençoar um homem, e que esse homem guardasse a sua aliança, e que a sua descendência ou a sua semente depois dele guardasse. Foi assim que Israel nasceu, a nação de Israel, através de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Abraão teve o filho chamado Isaac, e Isaac teve a Jacó. E Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel, e Israel teve, sabe quantos filhos? 12 filhos, fazendo o quê? As 12 tribos de Israel. Então, olha o propósito de Deus. Quem é o povo abençoado? Quem é o povo escolhido por Deus? Diga Israel. Saiu da onde? Diga Abraão. Então lá de Abraão Deus vem, fala com ele: ei, em ti eu farei o meu concerto, em ti eu farei a minha aliança para você e para toda a sua descendência, para todos os teus filhos. E eu serei o seu Deus e serei o Deus dos seus filhos. Então Deus ele aparece a Abraão, Deus aparece a Isaac, Deus aparece a Jacó, a José e por assim vai. Porque Deus ele ama o mundo e deseja abençoar todas as famílias da terra. Ele fala assim: de ti eu farei uma grande nação, os teus filhos serão poderosos, vocês vão herdar todas as minhas bênçãos. E eu quero que a gente leia lá em Gênesis 22. No versículo 17, diz, Deus está falando a Abraão novamente, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus
e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência, vou colocar descendência, serão benditas todas, diga todas, Todas. as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Diga amém. Amém. Então Deus ele se manifesta aqui a Abraão e traz sobre ele bênçãos. Ele diz: ei Abraão, porque você ouviu a minha voz, porque você me obedeceu, eu te abençoarei, certamente te abençoarei, grandemente multiplicarei a tua descendência. Certeza, grandeza e multiplicação. Esse foi o tema do apóstolo Edmilson na igreja há um ano, acho que foi 2009, se eu não me engano. Certeza, grandeza e multiplicação. Porque ele entendeu que para a igreja e para quem decidiu ouvir a voz de Deus, vem essas promessas de certeza, de grandeza e de multiplicação. E Deus deu ao apóstolo Edmilson uma promessa e falou assim: ei, eu vou te dar 10 mil discípulos. Então se você olhar para o apóstolo Edmilson, você pode saber que ele vai chegar no nível de 10 mil discípulos. Hoje nós temos em média 3, 4 mil pessoas dentro da igreja. E nós vamos multiplicar. E de onde vai vir essa descendência, essa multiplicação, essa grandeza? Diga, através de mim. Você é um líder de multiplicação. Você vai abrir células, você vai convidar gente, você vai convidar famílias e vai levar famílias para serem restauradas dentro da igreja. E a multidão vai chegar. Porque a promessa para mim e para a sua vida é certeza, grandeza e multiplicação. Certamente te abençoarei. Grandemente multiplicarei a tua semente, a tua descendência. A promessa de Deus é para a tua vida e para todos os filhos dos teus filhos, para os teus netos, para toda a tua família, para toda a tua casa. Deus ele não é um Deus egoísta, fala: ei, vou chamar o Krigor e vou abençoar o Krigor. Ah, o irmão dele, beleza, a mãe dele, beleza, mas eu quero o Krigor. O propósito de Deus sempre foi a família. Deus ele projetou a família. Ele fez Adão e Eva, ele fez Adão e falou: ei, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma mulher que lhe seja adjuntora, que seja idônea. E formou Eva. Deus estava no primeiro casamento da humanidade. Deus estava ali firmando uma aliança. Falou: ei, essa aliança ninguém pode quebrar. É o casamento. Homem e mulher. Diga, homem e mulher. Homem, varão e varoa. Varão e varoa. Então uma família ela só pode ser constituída por um homem e uma mulher. Porque se for um homem, mulher, a mulher é um casal. Né? É um casal, não, é uma dupla. É uma dupla, é homem, mulher com mulher. E não encaixa também, né? O encaixe não fica perfeito, né? não encaixa, cara. Quando é homem e mulher, encaixa. Então, o projeto de Deus para a família é casais, casados. Nunca foi a homossexualidade. Por causa do pecado de Adão, a homossexualidade entrou na humanidade e destruiu todo mundo. Agora eu quero que você atente em duas coisas muito reveladoras do livro de Gênesis através da família. Qual o título da mensagem? Família, Diga em voz alta. Família, projeto de Deus. Queridos, eu quero que você acompanhe comigo lá em Gênesis 4. Gênesis 3. O bem e o mal, ele nascem dentro da família. O bem e o mal nascem dentro da família. Se o diabo conseguir destruir o sistema familiar, ele destrói toda uma nação e todo mundo. O projeto do diabo é destruir famílias. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O projeto do inimigo é destruir a tua família, roubando ela da presença de Deus, destruindo e levando ela à perdição. O projeto do diabo para o mundo é destruir a família através de grandes organizações, de grandes marchas, a marcha da maconha, a marcha gay, a parada gay, e faz um monte de coisa e quer aprovar várias leis para empurrar cada vez mais os jovens a conhecerem a homossexualidade, o sexo, a prostituição, o adultério, tudo que o diabo quer é destruir a família. Pode olhar, porque se ele destruir a família, ele destrói a igreja. E se a igreja for destruída, as portas do inferno faz a festa. A única instituição que tem poder para destruir as portas do inferno é a igreja. Mas uma igreja sem uma base familiar, ela não consegue ficar em pé. A casa dividida, ela não subsiste. Entende isso? Como é sério? Então tudo que tem acontecido no mundo é para destruir a família. Tudo que tem acontecido, toda a mídia manipuladora, safada, ela quer falar assim: ei, é normal adulterar, beija na boca mesmo, jovem, se masturba, fuma.
É o que a mídia prega, para destruir a família. As novelas são para destruir a família. E tem muito pai mocorongo assistindo novela e deixando os filhos ver, levando a destruição dentro do próprio lar. Muitas vezes a televisão, aquela novela, é um ponto de acesso para que o Satanás entre na sua casa. Ele toma forma e começa a falar no seu ouvido, através de pensamentos, através de conversas erradas, e o mal vai entrando no seu coração. Todo o mal, o bem e o mal, vai entrar dentro de uma família. O bem e o mal entram na família de Adão, é a origem. E eu quero que você entenda algo. Família é quando um homem se casa com uma mulher. E aí eles podem ter filhos ou não. Mas a família é o homem e a mulher. Deixará o homem os seus pais e vai morar com a mulher. Isso é uma família. Mas é homem e mulher. Não homem com homem, nem mulher com mulher. Amém? Amém. E aí eu quero que você veja, depois que Adão deixa o pecado entrar, olha as palavras aparecendo novamente aqui. Deus diz para Abraão, para Adão, certamente morrerás. Não coma do fruto. O que Adão fez? Ele não ouviu a voz de Deus, e Deus falou, certamente morrerás. Mas quando Abraão ouviu a voz de Deus, ele falou, certamente eu vou te abençoar. Então, o pecado dentro da sua vida certamente traz maldição. Anote isso. O pecado na minha vida certamente traz maldição. Porém, se eu ouvir a voz de Deus, certamente serei abençoado. Entende isso? Diga amém. Amém. Lá em Êxodo 20, antes de ler isso aqui, a gente vê que Deus ele visita a maldade dos pais e filhos até a terceira e quarta geração. Lá no mesmo livro de Gênesis, ele fala que se os teus filhos forem bem, ele vai guardar a misericórdia dele, a graça dele, a aliança dele, até 1000 gerações. Êxodo 20 fala que eu, Deus, visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Entende isso? Então, Deus ele olha para você e fala assim, o pai dele foi errado, o avô dele foi errado, e o bisavô dele foi errado, e o tataravô dele foi errado. Terceira e quarta geração. Falou assim, então, esse cara vai se ferrar, porque ele é um safado, a família dele é um safado, os pais dele é um bando de safado, era espírito, invocava um monte de demônio, então eu estou visitando a maldade no coração dele, de terceira e quarta. Porém, eu visito a bondade dos pais nos filhos até 1000 gerações. Então Deus ele olha para Davi e fala assim, da tua casa sempre vai ter rei em Israel, porque é a minha aliança com você, Davi. Então Deus ele sempre vai chamar alguém para abençoar ele e toda a sua descendência. Assim é com a maldição. Lá em Malaquias fala que e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e aí eu não vou ferir a terra com maldição. Quando o coração dos filhos se converter ao coração dos pais. Em Jesus Cristo, toda a maldição que estava sobre a sua vida, ela foi quebrada. Todo escrito de dívida que era contrário a você, ele foi arrancado, rasgado, cravado na cruz do Calvário. Toda a maldição familiar, hereditária, todo espírito de morte, todo espírito de prostituição, de pobreza, de ruína. Já viu que tem pais, os filhos que os pais bebem, alcoólatras, aí o filho vira alcoólatra. Tem o vô que se matou, aí o pai se matou, e daqui a pouco o filho se mata. É uma maldição hereditária. Mas através da cruz, toda a maldição ela é arrancada. Diga, glória a Deus pela cruz. Dê uma salva de palmas. Então, aqui, a gente lê no versículo 16 comigo. E a mulher disse, depois do pecado, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aí fala de espinho, de cardos, fala de ervas amargas, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então Deus ele é muito radical em relação à família. Por causa de um homem, entrou a maldição em toda a terra. Por causa de um homem, toda a descendência dele foi amaldiçoada. Todos nós somos da descendência de Adão.
Todos nós herdamos o pecado de Adão, mas por causa do segundo Adão, toda a maldição ela foi arrancada. Nós temos um exemplo que é Cristo. E o sangue dele nos purifica de todo pecado. Nós podemos ser santos e andar em santidade. O pecado ele gera miséria. O pecado ele gera ruína. Não só na minha vida, mas os meus filhos colhem. Foi assim com Davi. Ele adulterou. E o filho dele, que nasceu do adultério, morreu. Ele jejuou, ele orou. Mas mesmo assim o filho dele morreu. Por causa do seu pecado. Eu falei, meu Deus, eu não posso pecar. Porque se eu pecar, os meus filhos vão herdar a minha maldição. Vai cair sobre eles, meu Deus. Tem misericórdia, eu não posso errar, Deus. Não me faz, deixa eu andar na tua presença e ser perfeito. A chamada de Deus para você hoje é: ei, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Farei de ti uma grande nação e abençoarei todas as famílias da terra, porque certamente te abençoarei. Grandemente multiplicarei toda a tua descendência. E os teus filhos, eles vão entrar pelas portas dos teus inimigos. O que está falando? Está falando que eu e você, e toda a nossa descendência, todo mundo que nascer dessa célula, todos os filhos que vêm, vão herdar os lugares altos. Vão ocupar os lugares altos, com cargos altos, vai tomar essa mente manipuladora de demônios, vai entrar na faculdade, vai ser professor, vai fazer palestra e vai arrancar toda a maldição de Campo Grande do Brasil. É através de você e da tua descendência. Vai acabar com a maldição. Vem o professor falando besteira e seu filho vai falar: ei, professor, não é assim que meu pai me ensinou. Deus é assim, é assim, é assim. E vai arrancar. Aí vai ter uns amiguinhos falando um monte, vamos ver pornografia, ei. Aí seu filho vai entrar lá e falar assim: isso aí não é de Deus não, Deus ele quer isso pra você. Vamos fazer uma célula aqui? Amém? Quantos conseguem enxergar isso? O projeto de Deus pra mim e pra sua vida é que você tenha uma aliança com Ele, e Ele seja o teu Deus e o Deus de todos os teus filhos. Todo mundo que nascer dessa célula será nossos filhos. Todos os seus discípulos são seus filhos. Quem sabe teu pai ele errou com você e não sabe o caminho de Deus para te ensinar. Deus ele levanta líderes para te ensinar o caminho de Deus. Para ser um homem correto, segundo o caráter de Deus. Ei, anda na minha presença e ser perfeito. Você viu como que o pecado destruiu toda a terra? Ele falou assim: ei, certamente morrerás. Adão, certeza que se você comer, você vai morrer. E aí você vê toda a maldição entrando na terra. Aonde ele colheu? O seu filho, Caim, que matou o seu irmão Abel. Talvez ele não tenha colhido nele, mas ele colheu no filho dele. O pecado ele destrói não só você, mas toda a tua família. Por isso que é importante a igreja. Porque a igreja é um modelo, segundo o modelo do mundo. A igreja ela vai te fortalecer, a igreja ela vai te desviar do pecado para que você possa abençoar a terra e as famílias da terra. Agora, é quase impossível você caminhar bem com Deus longe do lugar que te protege, longe do lugar que te traz aliança. Deus chamou Noé e ele não salvou apenas Noé. Noé era o único justo, ele era o único íntegro, ele era o único que andava com Deus em todo o mundo, no mundo todo. E ele olha para Noé e falou assim: ei, eu amo Noé, mas vou salvar toda a família dele por causa de Noé. E Deus fala assim: Noé, faze para ti uma arca, para te proteger, a você e a toda a sua família. Então entrou na arca com Noé 8 pessoas, para proteger da calamidade que ia vir sobre o mundo. Entende isso? Então Deus, no mundo tinha vários modelos, no mundo e tinha vários tipos de vida que podia ter. Pode casar com 5 mulheres, vai lá, faz o que você quiser, olha a violência. E aí Deus falou assim: ei, conhece do modelo do mundo, eu vou te dar um modelo, faze para ti uma arca. Então a importância de você ir na igreja não é porque Deus precisa de você ir na igreja, é para que você seja abençoado, é para que a sua família seja restaurada, é para que a sua família seja derramada aos pés de Deus e conheça Ele verdadeiramente. A igreja é o lugar da tua proteção, a igreja é a tua arca. Diga: a igreja é minha arca. A igreja é minha arca. Jesus é o modelo. Jesus é o modelo. Amém, queridos? Então ele fala para a mulher: ei, porque você deu ouvido à voz da serpente, eu vou multiplicar a tua dor. Certeza, grandeza e multiplicação. Quando ouvimos a voz de Deus, nós temos certeza das bênçãos, das promessas e da prosperidade. Porém, quando desobedecemos e pecamos, pode saber que a maldição ela vai ser instalada, não só na sua vida, quanto na sua casa. Então a chamada de Deus para mim e para você, para a gente encerrar,
anda na minha presença e ser perfeito. Porque eu vou estabelecer uma aliança contigo e com os teus filhos, com os filhos dos teus filhos. Amém, queridos? Amém. Não importa o quanto você nasceu numa família desestruturada, não importa o quanto seus pais não souberam dar educação para você. Talvez você queira culpar os seus pais e falar, poxa, hoje eu estou assim por causa que meus pais não souberam. Mas Deus, Ele é o teu Pai. Jesus fala assim, a ninguém chameis de pai, a não ser o Pai que está no céu. Não está dizendo que você não deve amar o seu pai e honrar o teu pai. Mas está dizendo que nenhum pai ele é perfeito. Deus é o único que pode suprir todas as tuas necessidades. Deus é o único que pode te abençoar, te proteger. Quero te dizer que o teu pai, por mais lindo que seja, ele não pode te dar o ar que você respira. Ele não pode te dar a vida, porque a Deus pertence à vida. Se Ele quiser tomar a tua vida, Ele toma. Teu pai não tem controle sobre a tua vida. A Bíblia diz mais, os filhos são heranças do Senhor. O pai gera, mas o filho é de Deus. O pai cria, o pai educa, os pais educam, mas o filho pertence a Deus. Entende isso? Diga, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E quero ouvir a voz de Deus. E quero andar na presença de Deus. E quero ser perfeito. Diga, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então essa é a mensagem que eu queria pregar hoje. A tua família, ela é bendita. Quem sabe você, dentro da sua casa, é o único cristão, ou você foi o primeiro a converter. E quero dizer que dentro de você pertence a aliança de Deus. Deus começa sempre com você, para abençoar toda a sua família. Ele quer que você tenha um modelo. Fala assim, ó, o modelo é esse. Senta na mesa com teus pais, ouça eles, converse com ele, converse com teu irmão, porque muitas vezes seu irmão pode estar desviando dentro da sua casa e você não está vendo. Muitas vezes o teu irmão pode estar tendo má influência de amigos, caminhando para as drogas, para a violência, e você não está fazendo nada. Muitas vezes seu pai pode estar querendo adulterar sua mãe, trair ela, separar dela, e você não está fazendo nada. Entende isso? Deus, Ele chamou você. Anda na minha presença e ser perfeito, porque eu quero abençoar toda a tua casa e todas as nações da terra. Hoje eu olho para a minha família e vejo quantas famílias são abençoadas através da minha casa. Como a gente tem sido um exemplo para muitas pessoas que vê a gente sentando na mesa, conversando, batendo um papo, falando de Deus, falando de ministério. Minhas irmãs, uma toca violão, outra toca bateria. A Vitória, ela canta lá na igreja, sabe? Meus pais são pastores. E ontem, eles saem de casa, eles ficam atendendo famílias, eles orientam, eles oram, eles ajudam famílias. Ontem meu pai chegou quase 1h da manhã em casa, atendendo um casal. Porque você vê hoje no mundo vários casais desestruturados, cheios de maldição. E Deus chama a nossa família para abençoar todas as famílias da terra. Hoje eu vejo a família do apóstolo Edmilson, o tanto de pessoas que ele ajuda, o tanto que está corrida a agenda do apóstolo para falar com ele, porque ele está ajudando a família, ele está fazendo, está acontecendo, e a gente acha que não. Ele ainda quer falar mal da nossa liderança. Você não sabe o preço que ele tem pagado, aquilo que ele tem feito. Então, a nossa família é para abençoar todas. Talvez a tua família hoje ela se tornou em maldição. Eu quero te dizer que a solução é o coração do filho se converter ao pai e do pai se converter ao filho. Se o filho converteu primeiro, o coração dos pais vai se converter ao coração do filho. Amém? Amém. Então que você seja um exemplo. Amém, querido? Amém. De todo o meu coração. Que sua mãe possa olhar para você e falar assim, poxa, meu filho tem compromisso com Deus. Ele batizou, ele foi no tal do encontro, voltou totalmente mudado, ele não responde, ele não fala palavrão, ele não vê besteira aqui. Olha que legal, meu filho antes não orava, agora ele ora, eu vejo ele orando, eu vejo meu filho lendo a Bíblia. Será que você tem sido exemplo dentro da sua casa? Deus, Ele te chamou para ser um modelo, para que os outros possam ver e se admirar de você. Será que você tem sido preguiçoso dentro da sua casa, um respondão? Aí a sua mãe e seus pais olham para você e falam, poxa, cadê Deus na vida do meu filho? Eu não quero esse Deus. Mas de repente você começa a mudar, você começa a dizer palavras de vida, a amar, a dialogar. Aí ela fala, ei, esse Deus aí é um Deus muito verdadeiro, eu quero esse Deus. Ei filho, vou na igreja com você. E você vai ver que você vai ganhar toda a sua casa através de suas atitudes.